A inveja é um sentimento muito negativo, muito ruim, que não traz nenhum benefício para a gente. Muitas pessoas se preocupam com a inveja alheia, né, que pode atrapalhar de alguma forma você realizar as coisas que você deseja. Mas, na verdade, quem está com Deus, protegido e guardado por Deus, não precisa se preocupar com a inveja dos outros. Mas a gente precisa, sim, cuidar para que esse sentimento não se desenvolva no nosso coração. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. No Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 22, nós encontramos a história de um homem que não tinha inveja. Ele tinha todos os motivos para ser invejoso, mas ele nunca deixou esse sentimento se desenvolver no seu coração. O nome dele, João Batista. João Batista ocupava um lugar elevado, mas o lugar superior estava reservado só para Jesus. O próprio João jamais alimentou nenhuma outra ideia senão a de que Jesus ocupava o lugar supremo. Essa passagem nos mostra a beleza da humildade de João Batista, como ele tinha tudo para querer chamar a atenção das pessoas, mas ele, em todo o seu ministério, ele apenas encaminhou as pessoas para Jesus, para o Messias. Ele tinha a sua missão muito clara, muito nítida, e é isso que nós vamos entender nessa história. No versículo 22 diz o seguinte: Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Um detalhe importante que a gente vai ver mais pra frente é que Jesus mesmo não batizava ninguém, os seus discípulos é que batizavam. A gente não sabe exatamente porquê, mas a Bíblia nos confirma que ele não fazia batismos, mas os seus discípulos é que faziam. No versículo 23 diz: Nessa época João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, no caso eles estavam se referindo a Jesus, aquele de quem o Senhor deu testemunho também está batizando, todos vão até ele. João começou o seu ministério com uma mensagem de arrependimento, que as pessoas precisavam se arrepender e serem batizadas, se preparando para a vinda do Messias que estava muito próxima. A partir do momento que Jesus começa o seu ministério, então as pessoas começam a migrar, elas deixam de seguir João Batista para seguir Jesus. Esse era o propósito, essa era a missão de João. O seu ministério tinha justamente esse objetivo, levar as pessoas, o foco das pessoas até o Messias, né, no caso Jesus. Só que aí, de repente, os seus discípulos, né, alguns que ainda eram próximos dele, ali, percebendo esse movimento, né, das pessoas migrando para Jesus, eles ficam incomodados, porque eles gostavam muito de João, respeitavam, né, admiravam muito ele, e elas ficam incomodadas que havia esse movimento. Então eles se aproximam de João Batista e questionam ele: olha, está acontecendo isso, né? As pessoas que costumavam seguir você estão seguindo agora Jesus, você não está incomodado com isso? E seria natural ele se sentir incomodado, né? Essas pessoas por muito tempo estavam ali próximas dele, né? Com certeza ele gostava de ter essas pessoas por perto e de repente elas deixaram ele para seguir Jesus. Ele poderia ter se sentido mal com isso, quem sabe ele poderia ter ficado com inveja de Jesus, né? Muitas vezes quando acontece isso com a gente muda às vezes, né, a nossa perspectiva. Às vezes acontece alguma situação, né, que uma pessoa teve uma oportunidade melhor do que a sua, né, conseguiu ali uma vaga, uma oportunidade que você desejava e você às vezes nem percebeu, né, nem sentiu que de alguma forma você foi diminuído por isso, enfim. Mas aí quando alguém chega e questiona, né, pergunta se você não se sentiu mal e tal, e quem sabe reforça muito essa ideia, né, você acaba refletindo nisso e acaba vendo pela perspectiva da outra pessoa e acaba mudando a sua perspectiva, né? Às vezes você estava bem, estava tranquilo com isso e de repente você não está mais. Pode acontecer de, às vezes, um amigo que é mais condescendente te atrapalhar, né? E fazer você sentir pena de você mesmo, sentir inveja de outra pessoa, né? E como eu falei no começo, esse é um sentimento que não tem benefício nenhum. O medo, por exemplo, que é um sentimento muito importante, né? A gente precisa do medo até um certo ponto. É claro que o excesso dele não é bom, mas a gente precisa do medo até um certo ponto para cuidar com situações perigosas, né? Já a inveja não tem benefício algum, não tem nenhum ganho de você sentir inveja de outras pessoas. O primeiro ponto é que tudo que existe no mundo está à disposição de todos.
Se alguém comprou uma televisão boa, né, existem centenas de outras que você pode comprar também, né? Quem sabe alguém que você conhece comprou um carro que você gostaria, tem outros na concessionária que você pode comprar também. A gente não precisa sentir inveja das outras pessoas, porque tudo que elas alcançam a gente pode alcançar também. Às vezes não igual, né, não idêntico, mas em outro momento, né, em outra oportunidade, você pode alcançar algo diferente, tão bom quanto, enfim. A gente não precisa ter inveja das pessoas justamente por isso. Existem oportunidades para todos. E o mais importante é que o mesmo Deus que abençoa as outras pessoas, ele nos abençoa também, né? Deus, ele te ama, ele quer te abençoar, mas ele sabe o que é melhor para você. Às vezes uma coisa que você está querendo agora não é o momento, não vai ser bom para você agora, né? Eu costumo dizer que eu já nasci pronto para ser rico, mas por algum motivo Deus ainda não permitiu. Eu gostaria muito de ter uma Ferrari, mas Deus ainda não acha que é o momento para mim, talvez nunca vai ser. Então a gente precisa entender que Deus, ele é o dono de todas as coisas, ele poderia dar tudo que a gente quer, mas nem sempre isso vai ser bom pra gente, né? Tem coisas que a gente acha que é bom e depois a gente vê que não é, né? Depois de um tempo você reflete e percebe que aquela oportunidade, aquela coisa que você queria, não seria tão boa assim para você, né? Então a gente precisa confiar que Deus sabe, conhece todas as coisas, ele sabe o que é melhor para nós, então ele nunca vai dar uma coisa que não seja boa para a gente, né? Em algumas situações ele pode permitir algumas coisas negativas acontecerem para a gente aprender alguma lição, mas no geral ele quer nos abençoar, mas ele sabe o que é melhor para nós. E é muito importante que a gente confie. No versículo 27 a gente vê a resposta de João muito impressionante o que ele diz. Ele diz o seguinte: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedido do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Se eu passasse pela mesma situação que João, não sei como eu reagiria. Como você reagiria? Como você já reagiu em situações parecidas? Pensa aí como foi sua reação. Foi boa? Você pode melhorar? A gente sempre pode melhorar, né? Nessa resposta de João tem 3 pontos que são muito importantes que a gente vai refletir neles agora. O primeiro ponto aí que é muito importante é que João nunca esperou nada diferente disso. Em nenhum momento ele pensou, sonhou que ele pudesse ser mais do que o propósito que Deus tinha chamado ele para fazer. Em nenhum momento ele sonhou que talvez ele poderia, né, cumprir o papel do Messias, que se ele fosse muito bom ali anunciando, né, quem sabe ele seria promovido e o Messias nem precisaria vir porque ele poderia fazer essa função. Ele nunca sonhou com isso. E essa é uma lição muito importante para a gente aprender. Eu preciso realmente aprender isso e talvez você também. Deus nos dá um papel, uma função no mundo, tanto na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, enfim, onde nós estamos. E muitas vezes a gente não está satisfeito com esse papel, com essa função. A gente quer fazer algo diferente, algo melhor, que é mais bem visto, né? Se Deus te chamou para, quem sabe, ter um papel menos chamativo, digamos assim, né? Um papel mais simples no seu ambiente, né? Por que não fazer da melhor maneira possível? Se foi isso que Deus me chamou para fazer, se esse papel é importante, né, faz diferença, por que não cumprir da melhor maneira? Quando a gente fica sempre esperando algo maior, algo melhor, a gente nunca é feliz com aquilo que a gente tem, né? Muitas pessoas reclamam do trabalho que tem, enquanto outros estão desempregados, querendo aquele emprego que você já tem, né? Talvez você ache que o seu carro não é muito bom, o seu apartamento, sua casa, seu celular, mas pode ter certeza que tem alguém que sonha em ter aquilo que você tem. E se a gente não valoriza aquilo que a gente já tem, como que Deus vai dar algo melhor ou algo diferente disso, né? Quando a gente é feliz com aquilo que Deus já nos deu, com certeza Ele pode nos dar mais. Mas se a gente ainda não aprendeu a ser grato por aquilo que a gente já tem, dificilmente Ele vai nos dar mais, porque a gente nunca vai estar satisfeito. Deus nos chama para uma função, para um papel nesse mundo. Cada um tem uma responsabilidade, tem uma missão. Você talvez ainda não entendeu a sua, ou talvez você saiba, mas ainda não se conformou com ela, né? Não está levando tão a sério, não se empenhou tanto. Tenha certeza que Deus te colocou nessa função porque tem alguma coisa que você precisa aprender, tem situações ali que você precisa enfrentar. De alguma forma isso vai ser bom para você. E se você valorizar o que você já tem, pode ser que Deus te dê coisas maiores. Não quer dizer que você não pode, né, sonhar em crescer, se desenvolver, mas é muito importante que você aprenda a ser feliz com aquilo que você já tem. Só assim, quando você for para uma outra situação melhor, você também vai ser feliz nessa outra situação. O problema é que a gente está sempre sonhando com algo lá no futuro e aí a gente não é feliz hoje. A gente precisa ser feliz hoje para também ser feliz no futuro.
Quando a gente entende isso, isso livra a gente de vários ressentimentos, decepções, de coisas que a gente esperava e que não acontecem, né? Quando a gente confia que Deus sabe o que é melhor, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, pode ter certeza que o que está acontecendo na sua vida é o melhor para você. É claro que tem situações que nós atrapalhamos o propósito de Deus, e é muito importante a gente entender isso. Tem algumas decisões que a gente toma, né, algumas escolhas que a gente faz que atrapalham o propósito de Deus. Deus te colocou num caminho e aí você decidiu fazer algo diferente e você quer que Ele abençoe de todo jeito aquilo que você se propôs a fazer, que não era bem o que Deus queria, né? Tem coisas que Deus já revelou na Bíblia e que já está claro para a gente, né? Eu já vi muitas pessoas pedindo um sinal para Deus se era ou não para fazer uma coisa que está bem clara na Bíblia que ela não deveria fazer. E Deus não vai nem perder tempo, às vezes, te dando um sinal sobre isso, porque Ele já revelou na Bíblia. As coisas que não estão claras na palavra de Deus, que são poucas, né? Talvez Ele revele de uma forma especial. Mas aquilo que já está revelado, que você já sabe o que é o certo, não tem por que Ele revelar novamente. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Às vezes a gente atrapalha os planos de Deus. Mas se nós estamos buscando fazer a vontade dele, a gente precisa confiar. E lembre-se sempre disso, qualquer trabalho que é feito para Deus, com carinho, com empenho e dedicação, ele é muito importante, ele é essencial e é muito valorizado por Deus. Mesmo que as pessoas ao seu redor não percebam, pode ter certeza que Deus valoriza e que Deus é quem precisa valorizar na verdade, né? O segundo ponto muito importante aqui, que foi mencionado por João Batista, é que ninguém pode receber mais do que Deus deu. No caso de João Batista, se as pessoas estavam seguindo agora Jesus, é porque esse era o propósito de Deus. Era dessa maneira que o Espírito Santo queria que as coisas acontecessem. Então as pessoas não estavam sendo roubadas dele, né? Elas não estavam sendo desviadas dele. Esse era o propósito, esse era o objetivo. A gente precisa lembrar que a nossa vida, ela faz parte de um propósito muito maior, que Deus tem como propósito maior salvar todas as pessoas. Lembre-se do seguinte, Deus ele tem 1 milhão de formas para resolver as coisas da sua vida, os problemas da sua vida. Deus tem 1 milhão de maneiras de fazer as coisas, mas o propósito maior dele é a sua salvação. Deus nunca vai trazer algo para a sua vida que não vai cooperar para a sua salvação. E às vezes algumas coisas que a gente acha que é importante não são, a gente nem precisa na verdade, né? Deus prometeu que proporcionaria tudo aquilo que nós precisamos para viver e principalmente tudo aquilo que nós precisamos para ser salvos. Esse é o grande propósito de Deus. Às vezes a gente sonha com umas coisas que para Deus não faz diferença nenhuma. Quando Jesus voltar, Ele não vai querer saber qual era a sua posição no seu trabalho, qual é o seu nível acadêmico, né? Quantas coisas você conquistou nesse mundo. Isso não faz diferença nenhuma para Deus. As únicas coisas que importam para Deus é se você busca ter um relacionamento com Ele, se você ajuda as pessoas ao seu redor, se você ama o seu próximo, é isso que Ele está preocupado. Se você ama o próximo, não importa se você tem ensino superior, mestrado ou doutorado, o importante é que você ama. Se você cuida bem da sua família, não importa se você tem um baita do emprego com um salário impressionante ou se você tem o suficiente para pagar as contas. Para Deus, é isso que importa. Ele não está preocupado em nada mais do que isso. Às vezes nós queremos coisas grandes, né? A gente sonha com coisas. Pode ser que a gente consiga, pode ser que Deus queira usar isso, né, para abençoar outras pessoas, mas principalmente quando a gente sonha com coisas que não vão agregar em nada, né, que não vai ser para ajudar o próximo, não vai ser para abençoar a sua família, só vai te distanciar, né, das pessoas que você ama, não vai trazer benefício nenhum para as pessoas ao seu redor. Talvez Deus nunca vai te dar isso. Então a gente precisa entender que a gente nunca vai alcançar mais do que aquilo que Deus deseja nos dar. E a gente precisa confiar, como eu falei, é muito importante entender isso e confiar em Deus. Porque às vezes a gente é tentado a pensar, poxa, mas eu estou me empenhando tanto, estou dando o meu melhor e Deus não dá aquilo que eu quero. Se não é a vontade de Deus, não adianta. Você pode se empenhar o tanto que você quiser, que se não for bom para você, não for bom para as pessoas ao seu redor, não for trazer bênçãos, né, não for para glorificar a Deus, Ele não vai fazer. Então a gente precisa, é claro, eu tento sempre me empenhar a fazer as coisas da melhor maneira possível, mas chega um ponto que a gente precisa confiar e esperar em Deus realmente. O terceiro ponto muito importante aqui é que Jesus é o marido e a igreja é a sua noiva. Ele é a cabeça da igreja.
Muitas pessoas, às vezes, esperam ser reconhecidas na igreja, querem chamar a atenção, querem ser amadas pelas pessoas. Esse não é o nosso propósito, esse não é o nosso objetivo. Eu não quero que você me admire, que você goste de mim. O meu objetivo é te encaminhar para Jesus, é mostrar Jesus para você, para que você ame a Ele, para que você gaste tempo com Ele, que você admire Ele, não a mim. Eu sou só um instrumento, eu sou só uma pessoa que traz a mensagem, mas a mensagem em si, que é Jesus, é o mais importante. João Batista ele usa aqui uma imagem que era muito conhecida dos judeus, eles entendiam muito bem. Em muitos momentos na Bíblia, Deus ele se representa como marido e a igreja como esposa. Então Israel entendia muito bem, né? Os israelitas entendiam muito bem, o povo entendia muito bem o que ele estava querendo dizer naquele momento. Justamente porque o relacionamento de Deus com o seu povo é algo tão íntimo que a única coisa mais próxima, né, que pode se comparar é justamente o casamento. Tanto que quando o povo se afastava de Deus e se relacionava com outros deuses, né, buscavam outros deuses, Deus dizia que eles estavam adulterando, justamente porque havia um laço, havia um matrimônio, um relacionamento profundo, íntimo, assim como um casamento. Da mesma forma, Deus ele quer se relacionar com você. Entenda, Deus não está preocupado simplesmente que você siga regras e que você cumpra coisas, um checklist de coisas que é suposto fazer. Esse não é o propósito. Religião significa religare, religar, ou seja, refazer o relacionamento. É isso que Jesus veio fazer nesse mundo. Ele veio refazer o relacionamento entre o ser humano e Deus. Deus deseja ter um relacionamento com você. Mais importante do que você devolver o dízimo, mais importante do que você guardar um dia específico ou fazer isso e aquilo, Deus ele quer se relacionar com você. Isso é o mais importante. E é muito interessante que João toma para si um papel muito bacana, que é do amigo do noivo. Esse era um papel muito importante dentro de um casamento. O amigo do noivo é que ia cuidar de vários detalhes importantes da cerimônia. Hoje é muito mais comum que a amiga da noiva tenha esse papel, mas naquele momento, né, naquela época, o amigo do noivo é que tinha uma responsabilidade muito interessante. Ele fazia o vínculo entre o noivo e a noiva. Não só isso, ele organizava a festa, ele entregava os convites e no momento, no dia do casamento, era ele que cuidava de todos os detalhes para que os noivos tivessem o dia mais feliz da vida deles. Depois da festa, ele tinha uma outra responsabilidade muito importante. Ele precisava cuidar do dormitório, do lugar onde os noivos ficariam, né, passariam ali, começariam a sua nova vida. Ele não podia permitir que ninguém chegasse ali, que ninguém adentrasse aquele ambiente, a não ser o noivo e a noiva. Como os casamentos terminavam geralmente à noite, né, e não tinha iluminação pública, ele ficava ali aguardando até que o cortejo chegasse e como ele conhecia o seu amigo, né, o noivo, ele ouvia a voz do noivo, reconhecia, né, que era ele e só então ele permitia que essa pessoa, né, só ali agora o marido e a mulher entrassem para que eles tivessem ali um momento feliz juntos. Só quando os dois chegavam então nessa habitação, nesse lugar onde eles iam viver dali para frente, é que ele sabia que a sua função estava encerrada, que ele tinha cumprido o seu papel e ficava feliz de ter encerrado ali a sua tarefa, tinha cumprido a sua tarefa da melhor maneira possível. Da mesma forma, João Batista ele se sentia assim. Ele sabia que ele tinha cumprido muito bem o seu papel, ele tinha preparado o caminho para Jesus, ele tinha apontado as pessoas para ele, agora as pessoas estavam seguindo Jesus, ou seja, a sua missão havia encerrado. Ele estava ali agora com poucos discípulos, poucas pessoas ali ainda andavam com ele, ele ainda fazia alguns batismos, mas a massa, né, a grande maioria das pessoas agora seguiam Jesus. Ele tinha cumprido o seu papel. E tem momentos na nossa vida que a gente precisa entender isso também, né? Às vezes você foi uma pessoa muito importante no seu trabalho por muito tempo, né? Mas chegaram pessoas mais novas e aí elas têm agora um papel mais importante na empresa. Não importa, você teve o seu momento, você teve ali o seu auge, né? Fez bem ali o seu papel. Quem sabe agora é o momento de deixar essas pessoas brilharem, né? Delas terem o seu momento também. Quem sabe na sua família, né? Você que é pai, você que é mãe, no passado, né? Os filhos quando eram pequenos davam muita atenção, muito carinho, conforme eles vão crescendo eles têm, né, outras atividades e quem sabe já não tem mais tanto tempo para você e você fica ressentido disso. Mas, na verdade, você preparou eles para o mundo, né? O que Deus esperava de você é justamente isso, que você preparasse eles para o mundo, para que eles pudessem, né, se relacionar com outras pessoas, que eles pudessem ser independentes, e você alcançou o seu objetivo, por mais que você sinta falta deles, né? O objetivo foi cumprido. Então a gente precisa entender que a gente não vai chamar atenção o tempo todo, que nem todo mundo vai gostar da gente, que tudo que a gente fizer, né, nem sempre vai ser aceito da melhor forma,
que às vezes a gente tem um momento auge ali, né? E às vezes a gente precisa se afastar um pouco para que outras pessoas possam também ter o momento delas, ter a atenção delas, né? Possam ser cativadas também, né? E cativar outras pessoas. Para concluir, a função de João Batista era unir Jesus com o povo de Israel, unir o marido com a esposa. Esse era o papel dele, foi isso que ele fez muito bem, por sinal. Jesus mesmo elogiou e disse que ele foi o maior de todos os profetas, não porque ele era melhor do que os outros, né, mas porque ele teve um privilégio especial de conhecer o Messias. Os outros profetas apenas falaram de algo que viria no futuro, que eles não tiveram a oportunidade, né, de vivenciar, mas João Batista teve o privilégio de viver com o Messias, né, de conhecer pessoalmente o Messias, e fez um trabalho muito bonito, muito importante. E cumprida a sua função, ele estava tranquilo em se afastar, dar um passo para trás e permitir que agora as pessoas seguissem a Jesus, que as pessoas focassem no Messias. Se você tem alguma função na sua igreja, né, se você canta, se você prega, se você faz alguma coisa, né, sobre a pregação do Evangelho, em qualquer aspecto, né, você precisa entender, nós precisamos entender que a atenção nunca deve ser para nós mesmos. A atenção deve ser sempre, sempre para Cristo, porque é Ele que nos salvou, é Ele que fez o maior de todos os sacrifícios, né? Às vezes a gente trabalha muito, se empenha e espera que as pessoas, né, reconheçam isso e elas não reconhecem. Mas no ambiente espiritual, né, no contexto da fé, a gente precisa entender que ninguém fez mais do que Jesus. Então Ele merece toda a atenção, Ele merece todo o reconhecimento e é Ele que pode salvar as pessoas. Não é a minha mensagem, não é a pessoa que canta, não é a pessoa que atua, né? É Jesus. O foco precisa estar exclusivamente nele. Se em algum momento você for valorizado, ótimo, tudo bem, isso aí é muito bom, mas a gente não deve ficar esperando isso das pessoas ou fazer as coisas esperando, né, que as pessoas vão reconhecer, vão elogiar. Muitas e muitas vezes eu fiz o bem para outras pessoas, fiz aquilo que Jesus me mandou fazer e ninguém viu, e ninguém reparou, e eu simplesmente dizia, Senhor, foi para ti que eu fiz. É claro que em alguns momentos as pessoas, né, perceberam, elogiaram no meu trabalho, no meu ministério, e isso é gostoso, a gente fica feliz, mas a gente não pode esquecer que o foco é Ele, o foco é sempre Ele. Que Ele seja sempre o foco da sua vida também. Se Ele for o foco da sua vida, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, mesmo que não seja exatamente do jeito que você gostaria, mas vai ser o melhor para você. Confie nele, busque todos os dias a presença dEle, permita que Ele guie a sua vida e tudo vai dar certo. Não quer dizer que vai ser tudo do jeito que você quer, não quer dizer que vai ser tudo perfeito, mas vai dar certo porque vai estar no caminho que Ele desejou, que Ele planejou para você. No final vai dar tudo certo. Pode ter certeza disso. Se você gostou desse vídeo, curte ele, assim o YouTube entende que ele é relevante para outras pessoas também. Se você gostou de alguma coisa específica, comenta aí, quem sabe vai ser legal para uma outra pessoa também. E compartilha esse vídeo, se você puder compartilhar com outras pessoas que precisam, eu vou ficar muito agradecido, eu tenho certeza que a mensagem, né, que é o mais importante, vai chegar, vai fazer a diferença para essas pessoas, o Espírito Santo vai tocar e eu tenho certeza que vai ser uma bênção também. Que Deus te abençoe muito. Grande abraço.